Bem-vindos ao Minuto 2030, edição especial. Desta vez vamos apresentar-vos o capítulo 3 do nosso relatório do ano 2 do Observatório dos ODS nas empresas portuguesas. E este capítulo, que foi um capítulo especial que fizemos neste relatório, trata essencialmente de temas atuais, que vamos começar a publicar a partir do ano 2. Neste ano, falamos do tópico dos ESG e dos ODS, isto é, como é que estes conceitos cruzam e onde é que se diferenciam. A origem destes dois conceitos está intimamente ligada à mesma organização, que é a Organização das Nações Unidas, e aquilo que nós sabemos é que já no ano de 1998, Kofi Annan, então secretário-geral das Nações Unidas, desafiou pela primeira vez o setor privado a entrar na agenda do desenvolvimento sustentável e que cooperasse também na promoção da prosperidade global. Foi neste seguimento que no World Economic Forum foi proposta a criação do que se veio a chamar o UN Global Compact ou United Nations Global Compact, a primeira organização das Nações Unidas a trabalhar diretamente com o setor privado para promover o desenvolvimento sustentável. E foi no seguimento da criação do Global Compact que, em 2004, também Kofi Annan desafiou os líderes das 55 maiores instituições financeiras do mundo para que percebessem como é que melhor poderiam contribuir com os seus investimentos para um desenvolvimento próspero e sustentável das sociedades. Foi neste momento que se publicou o relatório O Care Wins, onde pela primeira vez foi mencionado o conceito ESG, associado diretamente aos mercados de investimentos e como um conceito que levaria os mercados de investimento a serem mais resilientes e a promoverem o desenvolvimento sustentável das sociedades. Por sua vez, os ODS estão associados ao conceito de desenvolvimento sustentável e, por inerência, é um conceito que se fala antes do conceito ESG. Ele surgiu em 1972, onde pela primeira vez foi discutido na Conferência de Estocolmo a necessidade de se promover um desenvolvimento económico que tivesse também em atenção o cuidado do planeta, da biodiversidade, da Terra. E no seguimento desta conferência, em 1987, pela primeira vez no relatório Brundtland, foi definido o conceito de desenvolvimento sustentável como aquele que permite o desenvolvimento das gerações atuais sem comprometer as gerações futuras. Depois disto, como vimos, surge a chamada do setor privado a trabalhar nesta agenda de desenvolvimento sustentável, em particular o mercado de investimentos no qual se desenvolve o conceito ESG. Posteriormente ao desenvolvimento do conceito ESG e no seguimento do conceito de desenvolvimento sustentável, em 2015, após a agenda do desenvolvimento do milénio, surgem os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que pretendem promover o desenvolvimento sustentável no mundo, nas suas vertentes económica, social, ambiental e também promovendo a prosperidade e a paz através de parcerias. Neste sentido, percebemos que ESG é um framework que surge associado aos mercados de investimento e que hoje em dia também é um termo que é utilizado para o reporting das organizações, essencialmente das empresas privadas. Portanto, é um conceito intimamente ligado, quer ao mercado de investimento, quer ao reporte. ESG não é o mesmo que sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito que pretende e toca essencialmente três tópicos: o tema económico, ambiental e social. E ESG é o acrónimo de ambiental, social e governance. O ESG não é o mesmo que sustentabilidade e nós escolhemos aqui três grandes tópicos que nos ajudam a perceber porque é que o ESG não é o mesmo que sustentabilidade. Em primeiro lugar, porque nós sabemos que os ratings ESG que hoje em dia se utilizam, tanto como ratings de investimento, como ratings que posicionam e ajudam a posicionar o reporte das empresas, não medem a contribuição das empresas para um mundo mais sustentável. Apenas medem, na sua generalidade, a exposição a riscos ambientais, sociais e de governance e a forma como estes impactam o resultado financeiro das empresas.
Em segundo lugar, também verificamos que existe uma enorme variedade de ratings ESG, que estão muito pouco relacionados entre si, têm diferentes metodologias e, portanto, esta realidade, ou haverem muitos ratings ESG, gera aquilo que nós chamamos uma confusão agregada. Em terceiro lugar, vemos ainda que ESG pode muitas vezes prejudicar as empresas de pequena dimensão que, tendo menos recursos para reportar os seus resultados ambientais, sociais e de governance, acabam por não ter tanta transparência e são prejudicadas nos ratings ESG por divulgarem menos informação. E, portanto, estes 3 pontos ajudam-nos também a conseguir distinguir estes 2 conceitos. Verificamos que a ESG não mede o contributo das empresas para a prosperidade no mundo, a sustentabilidade sim faz esta medição. A Filipa focou na questão dos mercados de investimentos e agora nós vamos falar de reportes. Acompanhando o crescimento do uso dos fatores ESG nos mercados de investimento, tem vindo a aumentar também o seu reporte por parte das empresas. Esse aumento é acompanhado por uma propagação de estándares para o reporte ESG. Essa imagem nos mostra alguns desses estándares e o que nós podemos concluir é que ainda não ocorreu uma uniformização dos estándares de reporte ESG, que acabam por sofrer das mesmas limitações que os ratings de investimentos referidos anteriormente. Com estes problemas surgem 3 outros que são muito relevantes de referir, como por exemplo, o greenwashing, quando as empresas mais hábeis a reportar usam os critérios de reporte para transparecer algo de positivo que não incorpora verdadeiramente na sua operação, a falta de recursos para reportar e o cherry picking, em que as empresas reportam apenas aquilo que fazem de positivo e usam, portanto, critérios que mais as favorecem. Apesar disso, nós temos boas notícias com a criação da CSRD, o Corporate Sustainability Reporting Directive, pela União Europeia. Essa diretiva ela traduz os esforços que estão sendo feitos para uniformizar este tipo de reporte. O objetivo, portanto, da CSRD é de uniformizar as regras de reporte ESG e criar transparência e comparabilidade do reporte. Então, a sua aplicação vai ser um pouco mais abrangente do que a diretiva anterior, incorporando mais empresas. E seus principais elementos diferenciadores são a análise de dupla materialidade, que vai ser obrigatória, que vai ser feita para analisar os riscos e oportunidades financeiros e análise do impacto negativo e positivo oriundo da atividade empresarial, e também os usos do ESRS, os European Sustainability Reporting Standards, que visam garantir a uniformidade, comparabilidade e transparência da informação, bem como especificar o que será reportado e de que forma será reportado. As empresas deverão reportar com detalhes diferentes elementos da matéria de sustentabilidade, inclusive os modelos de governança e descrição do processo de diligência devida, bem como informar sobre a existência de um sistema de incentivo associado aos temas da sustentabilidade. O que também é importante de referir é que os estándares europeus foram desenvolvidos com base nos acordos e princípios definidos no Acordo de Paris, no European Green Deal e também nos ODS. Isso significa que existe um alinhamento entre o conceito ESG e os ODS na União Europeia, e conforme as empresas passem a reportar de acordo com a nova legislação, haverá cada vez mais aproximação entre esses conceitos e ficará cada vez mais claro de que forma as empresas contribuem para a Agenda 2030. Aqui podemos ver, por exemplo, que o standard ESRS S1 faz referência direta ao ODS 8. Esse quadro faz uma comparação entre o CSRD e outros estándares internacionais que estão a serem desenvolvidos e nos mostra que existe um esforço internacional de uniformização dos estándares. Portanto, qual é a diferença entre o ESG e os ODS? Os fatores ESG não possuem um framework universal nem métricas estandardizadas, enquanto os ODS são uma agenda universal com 17 objetivos, 169 metas e 232 indicadores, todos muito bem definidos. Enquanto os ODS incorporam uma visão sistêmica do desenvolvimento sustentável e servem como um guia de ação para alinhar as estratégias corporativas com as necessidades do mundo, o ESG não tem esse mesmo caráter sistêmico e servem para as empresas possam reportar o que fazem e gerir os seus riscos. Ou seja, depois da Natália nos explicar essencialmente este termo ESG e as suas diferentes variâncias e aplicações, fazemos então aqui o apanhado dos principais takeaways do capítulo 3. O primeiro
E mais importante é que ESG e sustentabilidade são conceitos diferentes aos dias de hoje. O ESG é um conceito que, apesar de tudo, ainda gera muita confusão agregada. As empresas, no entanto, têm que estar muito atentas a estes tópicos, principalmente na União Europeia, uma vez que isto se tornou legislação, o reporting ESG, e os requisitos ESG em muita legislação, e, portanto, a sua negligência pode implicar sérias consequências para as empresas. As boas novidades é que, uma vez que a União Europeia alinha de forma basilar os seus requisitos ESG com os ODS e tem capacidade de influenciar o resto do mundo, o futuro pode ser promissor, na medida em que as agendas empresariais podem alinhar cada vez mais com o desenvolvimento sustentável. E depois, por fim e último ponto, sabemos que, apesar de tudo, ainda falta um alinhamento claro também na União Europeia entre os critérios ESG e o verdadeiro desenvolvimento sustentável, preconizado também pela agenda dos ODS. E este é um desafio que persiste, mas apesar de tudo, nós no Observatório estamos a fazer um esforço para conseguir com que estas agendas se aproximem cada vez mais, portanto aguardem também pelas nossas novidades nos próximos tempos. Muito obrigada!